Gravar, né, Jean? Já foi? Vai lá. Bom, a despeito do que o Ricardo tá dizendo, né? Mas eu não preciso convencer nada do filme. O filme é o que é. Primeiro que a gente escolheu Teorema por causa da morte de Terence Stamp, que é uma força Uhum. magnética, ele sempre foi um grande ator. Inclusive, entre Teorema e o próximo papel dele se passaram vários anos, que foi General Zod em Superman. Porque depois de Teorema, ele deu uma pausa na carreira e foi conviver com um guru indiano, foi se elevar espiritualmente, enfim. Inclusive, tem um comentário de Terence Stamp no DVD de Teorema que Pasolini não pagou a ele por esse papel. Então, assim, fica a curiosidade. Mas Terence Stamp, assim, do alto da sua, dos seus olhos azuis, um certo estereótipo de beleza dos anos 60, né, meio hippie, aparece para causar essa disruptura. Eu queria, antes de falar do filme em si e do que está associado a ele, um pouquinho do histórico de Pasolini. Pasolini pega um período na Itália em que o cinema italiano é grandioso, com o neorrealismo italiano, em que o neorrealismo começa a abordar os horrores do pós-guerra, começa a abordar as consequências da guerra, começa a ter uma nova filosofia de como fazer filmes com pessoas que não eram atores, pessoas comuns, em locação, fazer filmes sobre questões sociais. E grandes expoentes foram Vittorio de Sica e Luchino Visconti, Rossellini. Mas Pasolini, apesar de ter pego um pouco esse período e ele trabalhou nos bastidores com esses diretores, Pasolini, quando começou a fazer filme, ele foi por uma outra vertente. Muito embora você ainda tenha algo de realismo, do neorrealismo italiano e um Evangelho segundo São Mateus, já que ele escolhe fazer um filme sobre Jesus, inclusive eleito pela Igreja Católica como a melhor obra sobre Jesus já feita. Fica a recomendação. Ele escolhe fazer o Evangelho Qual segundo é o São filme, Mateus, Jean? o Evangelho segundo São Mateus. É, feito por um comunista homossexual, mas é o melhor filme de Jesus da história. Então fica essa contradição e decorem a palavra contradição, paradigma, dilema, porque eu acho que isso define bem quem é Pasolini. Voltando, ele faz o Evangelho segundo São Mateus, ele ganha uma repercussão muito grande com esse filme, ele faz um filme com pessoas que não eram atores, um Jesus Cristo que não é particularmente bonito, não é um filme hollywoodiano, e que ele não tira nada do que da letra do Evangelho. E ele claramente faz um filme de viés comunista, porque eventualmente Pasolini se encanta com o Partido Comunista. Ele entra para o Partido Comunista da Itália, ele vem de uma infância, como eu tinha colocado no início, em que há uma desilusão muito grande com a religião. Ele se encontra desconectado com a religião porque o irmão dele morreu e Deus não fez um milagre para salvar o irmão. E depois disso ele se descobre como um homossexual, né, um homem gay. E tudo isso causa uma dissonância cognitiva muito grande em Pasolini como pessoa e como artista, porque apesar de ele ter muita religiosidade, apesar de ele estar muito ligado com os signos católicos, e é uma coisa que a gente vê aqui, quem vai discutir com a santificação da empregada, e com a mesma, o próprio estranho, apesar de ele ter essa conexão imagética e sentimental com o catolicismo, mas ele rejeita. Então, Pasolini faz uma transição desse cinema em que ele começa a falar sobre uma forma neorrealista, moderna, social, em temas antigos como a história de Jesus Cristo e depois Medeia, Édipo Rei, mas em Teorema ele faz essa quebra de paradigma. Eu vou falar de questões atuais numa forma atual. Ele vira um artista praticamente modernista, digamos assim. E Teorema vem na esteira de um cinema italiano em que os grandes mestres do neorrealismo começaram a sair dessa pegada de fazer filmes mais sociais e começaram a experimentar com outros temas. Começaram a experimentar com a comédia. Rossellini sai de filmes
de alto teor crítico ao fascismo, como Roma, Cidade Aberta, para filmes mais românticos. Inclusive, a gente viu aqui um deles, que é o Viagem à Itália. A gente. Ele parte para fazer filmes sobre filósofos, sobre santos. Vitório de Sica sai de Ladrões de Bicicleta para fazer coisas muito mais palatáveis, muito mais comercialmente viáveis. E Pasolini se vê, junto com Antonioni, ah, dentro e também com outro diretor italiano, agora que eu não me recordo não, mas depois eu vou me lembrar. Ele se vê num ambiente muito, num cinema que precisa de uma revigoração, uma sociedade que está passando por uma transformação enorme, né, social, sobre de rever os seus próprios valores, e Pasolini e também Antonioni começam a pensar como é que a gente pode colocar esse cinema. Então eles começam a fazer um cinema para falar sobre a burguesia, né, sobre as instituições, sobre o que é a Itália naquele momento presa a essas instituições. É, Pasolini faz algo grandioso aqui. Esse filme foi proibido no Brasil, foi proibido em um bocado de canto do mundo. No Brasil, a ditadura disse que era um filme muito erótico, né? Muito homoerótico. É, a gente, né, vê isso aqui, muito embora hoje possa parecer mais datado, mas é um filme que o erotismo tem uma participação, né? Tá imbuído na fábrica do filme. E Pasolini coloca isso aqui e ele vai criticar o quê? Ele vai criticar várias coisas. Ele não vai criticar só a burguesia. Ele vai criticar, ele começa o filme num diálogo maravilhoso, né? Será que é burguês, será que quando um burguês um burguês pode fazer uma boa ação? E se um burguês faz uma boa ação, será que não é porque ele quer transformar os outros em burgueses? Eu- aquela entrevista no início é muito legal. Vai ser um filme de viés ideológico, político, mas Pasolini ele vai subvertendo isso. Quando ele começa o filme numa estrutura quase de um filme mudo, em que é uma vida sem cor, em tons sépias, né? Algo muito perfeito, muito caricato. E chega aquela figura que ninguém sabe exatamente quem é, e não precisa saber, porque ele vem como uma força transformadora, uma força quase religiosa. Ele é quem? Ele é Deus, ele é um anjo, ele é um demônio, ele é uma força subversiva que vai começar a criar esse caos naquela estrutura. Há uma estrutura, e daí vem o teorema, né? Ninguém tem nome, só Emília, né? E Emília, quando é substituída, chamam a outra de Emília também. Mas essa estrutura do teorema que Pasolini comenta esse teorema é essa estrutura acabada e que tem um início, meio e fim e uma solução. É ali. Aquela é a sociedade italiana perfeita. Então, o estranho, que é na figura de Terence Stamp chega com seus olhos azuis e causa a ruptura, né, do status quo, é, é a maneira de Pasolini dizer, olha, como essa estrutura é falsa, como isso é frágil, como essas pessoas realmente elas não são aquilo que elas aparentam. E é curioso porque eu revendo o filme hoje e a primeira vez que eu vi já faz muito tempo e acho que hoje foi a segunda vez. Acho não, foi a segunda vez. É engraçado porque sempre que a gente vê a sinopse se coloca assim, o estranho seduz a família. É curioso porque você vê que na verdade a família e a empregada projetam nele coisas que eles querem, que eles desejam. Eles projetam naquele personagem os desejos mais profundos que eles têm. E ele se transforma ao bel prazer naquilo que cada um deles precisa ou quer. E é essa doação e é essa experiência, que é uma experiência religiosa. Pasolini não faz uma distinção aqui, eu acho isso extremamente subversivo. Ele mistura sexo com experiência religiosa. Essas pessoas vivem uma experiência catártica, uma experiência profunda, que é uma experiência religiosa com aquela figura que mais parece um Cristo. Porque ele aborda muitas vezes Terence Stamp com seus olhos azuis, a maneira como ele filma Terence Stamp tanto com desejo sexual, porque ele focaliza na virilha. A virilha de Terence Stamp é um personagem do filme, mas os olhos de Terence Stamp também são um personagem. Ele
olha, é como se fosse a imagem de Cristo do Sagrado Coração olhando para você. Então, ele, ao misturar esse desejo, fervor religioso, com esse fervor sexual, ele faz algo extremamente transgressor, mas muito profundo. E essa catarse que essa família vive, que a empregada também vive, é profunda e do jeito que ele chega, ele vai embora. Ah, eu vou embora, tchau. E como é que essas pessoas vão lidar com isso? Aí é muito interessante, porque Pasolini coloca vários arquétipos. Você tem a filha que quer se afastar da sua relação, digamos assim, de Electra com o pai, ela quer perder a virgindade, ela quer se afastar desse amor paterno, e ele deu isso para ela. Mas na hora que ele vai embora, o que é que sobra? Ela enlouquece, ela fica catatônica. Você tem a mãe que nunca tinha conseguido, era frígida, era fria, estava presa num mundo, né, de posses, tudo, não tinha o fogo, o desejo sexual que ela procurava ali naquele ambiente. Ela consegue, e agora que não tem mais, ela cai na esbórnia. Ela vai procurar essa experiência de novo e de novo. Você tem o filho, que é um artista, é um rapaz homossexual e também um artista enrustido, e essa experiência traz dele essa explosão artística. Mas essa explosão artística vai servir de quê? Porque Pasolini faz essa crítica também. A arte pela arte, que não serve o povo, ela serve para quê? E você tem o pai que se despe literalmente no final, vai dar, eu vou dar minha empresa para os pobres, eu vou me despir, eu vou despir tudo que eu tenho e eu vou, né, me doar. E essas pessoas, mas ao mesmo tempo que essa transformação acontece, e essa transformação é significativa, mas Pasolini lança e a empregada, que literalmente vira uma santa, que é a personagem mais importante, é a pessoa que sai do povo, né? A pessoa que consegue quebrar a relação tóxica, digamos assim, com aquela família burguesa. Isso me lembrou até um pouco Petra von Kant, né? Uma associação. Ela consegue se libertar daquilo ali, e ao se libertar, ela volta ao seu povo e vai literalmente fazer milagres. Ela se santifica, ela se imola e vai fazer milagres. Então, a experiência para cada um é diferente. Mas aí Pasolini faz um segundo momento, ele pergunta, certo, cada um se transformou, mas o que isso significa? E aí eu acho fantástico, porque a transformação desses personagens no final, e aí Pasolini é a visão muito anarquista, muito pessimista dele sobre o ser humano, e ele diz, certo, o que ele está dizendo é que esses personagens, quando eles se dedicam à religião, à arte, ou algum tipo de ideal, algum tipo de ideologia ou religião, de algum tipo de instituição, eles entram num looping. Eles ficam presos, eles ficam reféns daquelas experiências. Todos eles têm uma experiência transformadora com Terence Stamp, né, com aquele Cristo. Eles procuram recriar isso de alguma forma naquilo que acendeu dentro deles na arte, na religião, na autoimolação, na loucura, mas eles estão fadados a não conseguir isso e eles entram num loop que se torna uma prisão também. Eles se tornam presos. Então, Pasolini faz um filme extremamente crítico. Aqui ele já estava desiludido também com o Partido Comunista. Aqui ele já dizia que o Partido Comunista para ele já tinha sido também uma decepção, porque quando ele se associou ao Partido Comunista, o Partido Comunista o rejeitou por ser um homem muito gay. Inclusive Luquino Visconti, que era também do Partido Comunista, né, o Conde Vermelho, Luquino Visconti conversou com o Pasolini várias vezes. Olha, para você ser aceito aqui, você tem que agir de uma certa forma. Você tem que se mostrar de uma certa forma. A masculinidade aparente é importante. E Pasolini se sentiu profundamente irritado, porque ele já vinha de uma estrutura em que ele rejeitou, que não a aceitava como era, e ele encontra uma outra estrutura com regras que também não tinham espaço para ele. Então, o espaço para ele é a arte, é o cinema. Ele vira realmente um anarquista, e nesse filme ele propõe a ruptura dele, artista, ser humano, com todas as instituições que, de uma forma ou de outra,
o traíram, do qual ele fez parte, do qual ele não acredita mais. Tanto é que literalmente o filme termina com um cara gritando no Monte Vesúvio, que é assim o desespero, né, da existência humana, em que você, para onde é que eu vou? Daqui eu tô nu, me despedi de tudo, me transformei, me rendi, mas daqui eu vou para onde? Então, assim, e você tem com a empregada se autoimolando, se colocando literalmente numa cova para chorar lágrimas de felicidade pela eternidade e virar uma fonte, digamos, mágica. Mas assim, Pasolini pergunta e por quê? E não tem uma resposta, ele não quer uma resposta. Ele está interessado no exercício, é, nessa exorcização desses demônios, dessas questões. E tudo isso eu acho que culminaria com Saló depois, que é um dos filmes mais grotescos que vocês vão assistir, e que as pessoas falam muito de como Saló é grotesco, mas perdem o ponto de Saló de que é a representação daquilo que há de pior na sociedade, do quão o ser humano pode destruir, devorar o outro, num contexto político, num contexto social. Então, eu acho que Pasolini é um artista forte, é um artista simbolista, modernista, todos os istas que vocês pensarem. É uma pessoa que desafia, na forma do cinema dele. Eu assistindo, eu até pensei, eu pensei muito em Antonioni, nos seus momentos mais surreais, em Um Deserto Vermelho, em algumas coisas como em A Aventura, mas Pasolini tá numa outra vibe ainda. É uma vibe existencialista, mas é uma vibe existencialista até mais pesada do que a de Antonioni. E, enfim, da parte técnica filmar o Monte Vesúvio, a edição desse filme é fantástica. O Monte Etna, não é o Vesúvio, é o Etna. O Etna, a poeira, a maneira como a edição faz o corte com a narração, quase transforma o filme quase que numa experiência religiosa, a maneira como ele sobrepõe cenas em que a mãe tá praticamente não se prostituindo, mas se entregando na esbórnia na frente de uma igreja, a maneira como ele observa a arquitetura, como a arquitetura faz parte daquele universo, é testemunha da transformação daqueles personagens, também da decadência daqueles personagens. Então, assim, é um filme fantástico. A terra árida, exatamente, a secura daquilo. É, que eu queria, eu falei tanto, mas eu acho que eu vou terminar com a personagem que é a mais intrigante, que inclusive causa muitas discussões até hoje, que é a empregada. A empregada é uma carta de amor de Pasolini ao povo. É assim, tanto é que tem uma imagem dela quando ela vai entrar na cova, pouco antes da cova tem uma pichação da foice e do martelo. É ainda um ideal de Pasolini de que o povo ainda importa. De que se aquela santa de voltar e fazer milagres para o povo, de fazer coisas para o povo, é uma luz no fim do túnel dentro dessa visão cética que ele tem de tudo. Alguma coisa do povo para o povo ainda pode acontecer. É uma personagem intrigante, é muito interessante a maneira como ela se autoimola, como ela procura uma ascensão, que seja uma quebra daquilo que tá ali, da comida, né, do conforto, enfim. E a cena em que ela paira no ar, além de para a época, ela é muito efetiva, é uma cena que deve ter sido muito difícil de conseguir aquele efeito. É uma cena muito efetiva. Eu só consigo lembrar de uma outra cena assim, acho que em A Doce Vida, né, que tem a estátua que também performa milagres e as pessoas correm para ver, porque isso fala muito sobre o povo italiano, né, essa devoção. Santos nos anos 60, 70, eu acho que até hoje em alguns lugares da Itália apareciam toda semana. As pessoas acreditam realmente nos milagres, acreditam nisso, nessa devoção, de estátuas que choram sangue, de estátuas que choram lágrimas de verdade. Então, isso é uma maneira que Pasolini, ao mesmo tempo em que ele abraça o absurdo da ideia, o absurdo, né, de uma pessoa literalmente performar milagres, mas ao mesmo tempo você vê que ele filma de uma forma tão respeitosa e tão devota
que se comunica muito com o artista complexo que ele era e com essa ambiguidade. Eu renuncio tudo isso, eu renuncio à dogmática católica, eu renuncio à dogmática comunista, eu renuncio tudo isso, mas ao mesmo tempo, na minha arte que denuncia, eu não consigo esconder coisas que essas instituições deixaram em mim. E ele reproduz. Então, essa dicotomia, eu acho que a dicotomia do artista Pasolini é o que torna ele eterno, é o que vai tornar ele alvo de discussões daqui para a eternidade, e é isso. Abro aí pro pessoal, porque senão fica falando até. Ah, acho bom, João, colocar outra pessoa aqui, Jesus Cristo. Não, Eu acho que a é, gente já começou muito bem, né? A primeira aula. Agora eu acho que Ari e Newton também tem muita coisa para falar, Tem. né? Tem porque é impossível ter falado tudo desse filme. Eu já resumi. Ari, na sequência, Ari, você é o decano. Não, não, eu queria ouvir o Ricardo. Eu queria ouvir o Ricardo primeiro. Ricardo já Ari, odiou. você não quer me ouvir, Ari. Você não quer me ouvir. Porque realmente, assim, ó, por mais que vocês fazem, mais que reafirma a minha opinião. Assim, sabe aquela coisa assim de. Eu me lembro muito daquele cinema assim, tipo Godard, sabe? Daquele tipo Weekend em Paris, sabe aquela coisa? É só um É, detalhe, você falou em Godard, a menina que faz a filha é a Anne Wikinskova, uma coisa assim, eu esqueci o sobrenome dela, ela se tornou esposa de Godard e fez muitos filmes de Godard. Inclusive, ela é a atriz principal de um filme que eu amo, que é top 10 da minha vida, da top 10 da minha vida, que é um filme de Bresson, chamado Au Hazard Balthazar, que é a grande testemunha, ela faz o papel principal. mas somando tudo, tá certo? Eu acho que é muito. Too much ado about nothing. De Uhum. verdade. Né? Assim, é legal que Pasolini tenha sido esse diretor revolucionário. Lá. Meu irmão, mas olha, eu me sinto mais ou menos assistindo esse filme como lendo Fazenda Modelo de Chico Buarque hoje. Sabe aquela coisa que você não entende nada? Fala assim, pô, cara, mas o que tá de tão legal, cara? Que concordo que tenha todo esse simbolismo que você colocou. Beleza, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente para eu achar que eu vou gastar mais minha vida, Zé. Vou estar na conta ali, ó. Vou botar na sua conta essas horas. Eu tenho uma caderneta de horas gastas de Tem, tá Ricardo. aqui, ó. Tá aqui Meu anotadinho. Deus! Tá aí, Ari. Pronto. Agora o filho é teu, Ari. Valário, continue. Não, eu não tenho nada para falar, não. Não, é que o Jean já falou muita coisa, né? Na verdade, esse filme, quando eu vi, eu acho que a minha reação foi tipo a do Ricardo. Falei, o cara pirou, que filme estranho, que coisa louca. Eu vi, acho que no Biju, ou sei lá, em algum lugar assim, esse filme, na década de não sei quanto, né? Há 350 anos atrás, e eu achei muito doido mesmo. Aí eu falei, teorema, né? Aí comecei a pensar, aí, aí a gente foi para o bar, eu acho que eu devia estar com alguém aí, nós fomos depois comer alguma coisa, mas eu acho que esse filme permite muitas visões. Muitas, desde essa mais sofisticada que o Jean apresentou, até a mais normal, que é uma pessoa que entra no cinema, espera ver um filme normal e se depara com um filme que é, caramba, é simbólico do começo ao fim, né? Você junta Cristo com Freud e com Marx, põe no liquidificador os três, né? Cristo, Marx e Freud. Põe no liquidificador, põe na velocidade máxima e põe mais alguns ingredientes, né? Que pode ser urtiga, que nem no filme, né? Urtiga, e Sartre dá o que dá. também. Hã? O que Sartre é? também.
Sartre. Sartre também. A gente não pode esquecer que ele põe vários livros em cena, né? Para Sim, quem sim. ele põe livros, põe imagens, referências, né? Para quem é mais intelectual, mas por uma população. Esse filme é filme, a gente falava antigamente, é filme para festival. Quer dizer, não é filme para cinema de 1000 lugares, né? Como tinha antigamente, né? Porque realmente está mais para biju do que para Cine Ipiranga. Agora, é, olha, é tanta coisa. Eu revendo agora, sabe, Jean, uma coisa que eu fiquei pensando na cena do artista, do garoto. Bom, primeiro é o seguinte: a hora que o cara vai embora, aí ele solta a bula. Ele solta a bula. O cara vai embora, ele bota todos os personagens explicando. Olha, você fez isso comigo, eu era assim, a pessoa chegou e eu estou aqui no caos, no incerto. Né? Então ele põe personagem a personagem. Se a pessoa não entendeu nada, se a pessoa aguentou, uma pessoa normal, ver o filme até essa hora, a hora que esses personagens começam a explicar tudo que eles viveram, é muito didático. Porque o filme não tem muito diálogo. Essa é a hora que mais eles Sim, falam. Né? verdade. O filme não tem muito diálogo. Bom, praticamente o Terence Stamp não abre a boca, né? Talvez ele abra outra coisa, mas a boca não. Enfim, Ele abre as pernas. ele abre. mas... Tem 930. É legal, Newton. Então, esse filme é cheio de coisa, né? Então, E a não tem virilha de diálogo. Terence Stamp aparece umas 50 vezes. Exato, né? Exato. Mas a hora que ele vai embora, todo mundo fala muito, explica muito. Explica muito. Mas eu ia falar do artista, do menino. A hora que o menino está produzindo aquelas obras de arte em vidro, eu acho que ele está falando sobre ele mesmo no cinema. Porque o vidro, Perfeito. espelho, lente, o vidro remete à lente, a espelho. E a insatisfação do menino com a arte, eu acho que é a insatisfação dele mesmo. E a crítica a Perfeito, ele Ari, mesmo, perfeito. eu acho que ele está se autocriticando nessa Perfeito. hora. E Inclusive, acho que ele tal. fala, ele até fala alguma coisa assim de que o artista, ele não pode, ele é imperfeito e é um inseto que está se remoendo ali no seu lamaçal de imperfeição, mas ele não pode deixar transparecer isso. Isso, Ele tem que fazer uma obra perfeita, para que todo isso. mundo pense que ele não é imperfeito. Pois é, eu acho que nessa hora ele falou assim, ele falou, "Não, todo mundo pensa que eu sou um gênio, talvez eu até seja, mas eu acho que eu não sou, ou talvez eu seja, os dois ao mesmo tempo, enfim, mas aquela cena eu acho que ele falou muito bem disso, e inclusive da arte que se fez, a arte contemporânea que se fez daquela época para cá é esse negócio de você pegar um quadro branco, joga uma lata de tinta, opa, vira uma obra de arte. Quer dizer, não é aquela obra de arte que a pessoa pesquisa, faz ensaios, faz estudos. A obra de arte antiga, né? Dos grandes pintores, que demorava, que tinha estudo. Não, o cara joga, o cara caga em cima de uma tela, hoje, né? Normal isso, o cara caga numa tela e vira obra de arte. Isso é arte contemporânea, já faz muito tempo. Hoje nem é mais moderno se alguém fizer isso, né? Não é mais Mas eu acho moderno, que não. já passou essa fase, né? Mas ele critica muito isso. Eu acho que naquela cena, principalmente porque ele usou vidro. E tem uma superposição, quando ele superpõe as telas de Muito vidro, Jean, bacana. você reparou como é bonito aquela superposição É de muito telas de bonito. vidro, porque você vê as imagens superpostas, né? E ele analisando tal. E tem uma coisa que eu achei bacana, tem uma hora que o próprio garoto dá uma risada. Eu sou um estronço, como é que ele fala? Estronço, né? Eu sou um idiota, Strongs. né? Um estronzo. É, uma coisa assim, quer dizer, eu acho que o próprio
O próprio Pasolini deve, de vez em quando, ter olhado no espelho e falado, sou estronço, né? Mas eu acho que essa cena me marcou bem. Depois, assim, as cenas da fábrica, quer dizer, a cena inicial, que remete aí que tá. Eu concordo com você e não. Quer dizer, eu acho que o personagem principal, Jean, talvez não seja a empregada, apesar que ela é. Eu acho que é a relação da empregada com o dono da fábrica, com o pai. Sim, Existe uma tensão, porque ele é o dono da casa, da família, da fábrica, e ela é empregada, ela é o povo. Essa tensão entre ele, que é o cara que termina pelado né, enquanto ela termina santificada. Quer dizer, essa tensão ele joga o tempo todo. Ela começa totalmente né, uma empregada normal de uma família muito rica e termina santa enquanto o cara termina pelado no vulcão, né? Então eu acho que é essa relação que é entre os dois, que acho que é a chave, uma das chaves do filme, porque esse filme é o que eu falei no início. Acho que se escutar eu, o Newton, o Jean e mais 15 pessoas, cada um vai falar uma coisa, porque esse filme pode falar, até o Ricardo falou que vai contabilizar as horas, né? Porque não aguentou, né? Porque é um filme que é filme cabeça, como a gente falava antigamente, né? É filme cabeça. Não é todo dia que você quer ver filme cabeça. Ari, Ari, Eu no concordo que não é Anais, todo dia. O Ari, quê? no Anais. Filme cabeça, a gente falava nos anos 80, entendeu? Em Então, 2025 virou chato. mas o filme é da época que era de filme cabeça, então ele continua sendo um filme cabeça, né? Logicamente, o que o Ricardo está dizendo, mas que fica óbvio, pessoal, ele não procura uma narrativa normal, ele não procura linearidade. O filme dá pulos de tempo, de espaço, de personagem o tempo inteiro. Então, logo no início, você saca que não vai ter linearidade aqui. A coisa é mais louca aqui, a coisa é mais caótica, a coisa é mais cabeça nesse sentido. Isso ele logo de cara ele já apresenta para a gente com a fotografia, né, com o tempo, enfim. Mas eu quero parar um pouco, o que eu quero escutar tem gente querendo falar, né? Vamos ouvir mais alguém, vai. eu quero ouvir Denise. Denise, você não vai sair daqui sem falar nada, não. Vai, diga alguma Isso, coisa. Gostou? isso. Oi, oi, gente. Oi. Ai, Jean, eu não consigo falar da forma que vocês falam, porque eu sou Mas não precisa você ignorante. falar do seu jeito. Eu vou falar só da minha sensação com o filme, na hora que você Perfeito, é estava. isso que a gente quer. Pronto. Ari, teve um momento em que você estava falando aí de uma sensação que era assim: a pessoa que vê o filme vai vendo as coisas acontecendo e vai estranhando tudo, não vai entendendo muito. E aí, à medida que o filme vai passando, é que a gente vai conseguindo tentar ver uma lógica, mas a minha sensação do início ao fim é de um estranhamento. Mas como eu já vi outros filmes dessa natureza, eu fico sempre, eu não fico mais esperando que termine de uma forma mais redondinha, como eu gostaria. Por exemplo, pronto, um filme desse como hoje, eu acho um trabalho e tanto de interpretação. Você passar tantas coisas sem falar, eu acho demais. E outra coisa, assim, você fazer tantas coisas como eles falam ali, porque eles dialogam sem falar, eles têm ali o momento de erotismo sem falar, tem muitas coisas ali sem falar. E eu fico pensando assim, como é que eles conseguem fazer tudo isso, transmitindo emoção sem falar e com uma face toda séria? Porque todos os momentos são sérios, os momentos de alegria são sérios, de tristeza são sérios, no sexo é sério. Oh, meu Deus! Mas eu gostei muito, sabe? A sensação que eu fico quando eu termino um filme desse
Só que assim, né? Você percebe ali que aconteceu algo de muito grandioso dentro de cada um ali que reverberou. Não é possível que tenha sido só ele, apesar de que ele fisicamente é muito bonito, mas você vê que ele é um sujeito ali natural, não é nada forçado, pelo menos não achei. Só essa abertura de perna, né, Jean? Que é sedutora, mas assim, achei ele um sujeito assim muito tranquilo, né? Desses que não buscam uma eroticidade, e mesmo assim ele causa essa hecatombe nas pessoas, né? Então, acho que É ele um realmente só hecatombe. reverberou. Ele só reverberou mesmo, que as pessoas já tinham ali dentro, já deviam estar se inflamando de alguma forma, e aí ele veio e foi a pólvora, né, que faltava. Mas eu, quando termina, eu fico com aquela sensação de que eu vi um grande filme cabeça mesmo. Que filmaço. Muitas vezes, Denise, essa sensação é interessante. Você coloca uma coisa que eu digo muito em cinema. Às vezes, e quando eu via muito cinema, quando eu era mais jovem, e até hoje, assim, quando eu vejo um filme que às vezes eu não entendo completamente o filme, mas eu sinto o filme. Eu sinto. E quando eu era jovem, assim, 14, 15 anos, eu via uma coisa muito complexa, eu via um Laranja Mecânica, eu via uma Insustentável Leveza do Ser, e eu ficava, eu não entendi nada, mas eu tenho essa impressão que eu vi uma grande coisa, eu vi um grande filme. E eu aquilo começa a reverberar em mim. E assim, e é curioso, né? Porque aqui a gente vê essa questão meta. Porque o que Pasolini faz com a gente é um pouco do que o personagem de Terence Stamp faz com aqueles personagens. O cinema de Pasolini, que é tão transgressor, é tão estranho, é tão violento, é tão apaixonado, é tão cheio de dicotomias, ele causa algo em nós que é uma transformação artística, religiosa. É uma experiência que não se distancia muito da experiência que aqueles personagens sofrem. Então, o que é que Pasolini espera realmente ter uma experiência transformativa com o público e dizer: você vai me odiar, você vai me amar, você vai ter alguma relação comigo, mas você não vai ficar indiferente, né? Você não vai ser indiferente, porque eu acho que isso é a marca de um grande artista. Ricardo odiou, mas Ricardo não ficou indiferente ao filme. Então, assim, essa sensação que eu acho que é o comentário que a Ari colocou sobre a arte, para que a arte serve? Eu acho que essa é a resposta. A arte serve para instigar realmente. Assim, a arte ela tem esse propósito de instigar alguma coisa dentro da gente. É uma sensação de. Às vezes é com a beleza. A arte mais clássica é com a beleza. O filme de Pasolini ele já tem essa quebra com os paradigmas de um cinema mais clássico. Ele já tira disso para partir para algo mais simbólico, surreal, mais Ô, mão na Jean, massa. Mas ele causa algo na gente. E é isso que eu acho que ele ô, está Jean, querendo colocar. Oi, Ari. ô, Jean, eu acho que o Newton vai falar também, mas eu só queria dar um comentário. A importância da música. Sim, A Ennio Morricone, música, inclusive. a música dá como é que chama? Transcendência. Elevação, A É até música te leva. operática. A trilha é até operática em alguns momentos. Exato. Então, o Newton vai falar exatamente, mas eu acho que a importância da música é que ela volta com esse ar assim místico, mítico, religioso, introspectivo, quer dizer, não é, apesar que tem uma hora que ele bota um rockzinho lá no início, bem no início, né? Quando a família, lógico, anos, né, do rock e tal, quando estava. Mas a importância da música é muito grande. E só para terminar, teve um crítico, eu não lembro, eu li em algum lugar, que o próprio crítico falou o seguinte: não, esse filme não dá para debater em seguida. Tem que esperar uma semana. Depois de uma semana, você vai conversar sobre esse filme, porque ele bagunça a cabeça. Ele dá uma bagunçada, né? É uma visão também, né? De que não é um filme para você sair comendo pipoca e Não, de modo acabou. algum. É. Mas é isso. Fala, Newton. Obrigado, Ari. Eu queria saber ó, se alguém tem mais o que falar aí, e eu Florese, a sua opinião, Florese. isso. Estou curioso. Bem, o filme é super estranho, né? Mas é um filme que
que segura a gente, Ah, né? eu te amo, Florence, eu te amo Eu profundamente. achei legal, achei é um filme, não é um filme assim chato, como o Ricardo diz, não. Ah, eu te amo tanto, Florence. Eu acho achei bem interessante, como disse, foge totalmente, é uma lógica, né? Uma coisa lógica, então a gente é meio louco. Essa obsessão dele sexual, né? Tudo é relacionado com sexo mesmo, né? É exatamente o que vocês já falaram aí, né? Essa coisa do religioso, tem tudo isso que vocês já falaram muito melhor do que eu. Mas eu acho que, para mim, foi um filme muito interessante de assistir e Ah, muito eu fico legal. muito feliz, Florence. Eu fico muito, É, muito, muito feliz. Porque aí eu é acho que, isso. assim, é aquela questão que a gente, como cinéfilo, gosta de indicar uma coisa. Eu não faço nem questão que a pessoa goste, mas eu gosto quando a pessoa se sente, de alguma forma, motivada, instigada. Para mim foi muito bom. Eu gostei. E, assim, surpreendente, né? Então, assim, tem umas coisas, e eu acho que isso que vocês falaram do artista, para mim ali também estava muito claro, eu achava que era falando dele mesmo, né? E essas coisas, assim. Mas, enfim, umas coisas eu fui aprendendo aí com vocês, e outras eu também tinha essa percepção aí de que era a loucura da mulher, né? Aquela mulher sobrevoando lá, aquela empregada, aquilo ali foi uma das coisas mais loucas que teve, eu acho, no filme. Mas, enfim, os anjos e demônios dentro da gente, né? De cada um, né? Que ele vai despertando aí essas loucuras de cada um. Eu achei muito interessante. E ele chega e vai embora, assim, do nada, e para ou também para E o te nada. vira. Ninguém sabe onde ele foi, né? Acabou, ele É. veio e foi embora, né? Não, achei ótimo, Jean. Gostei bastante. Eu acho que Estela está querendo falar também. Pronto, vamos ver, Estela. Tem que ligar o som aqui. Não, a gente gostou também, e eu acho que assim a música mostra toda a religiosidade, né, do filme. Ela, quer dizer, você começa a perceber que aquele Cristo, né, ele vai despertar o verdadeiro eu das pessoas, né, o que elas realmente são e gostariam de ser, e tem coragem de, de se despir, né, das máscaras, e vão procurar o seu verdadeiro eu, né? Então é isso, a gente gostou. Depois, obviamente, depois que vocês falam aqui, o filme ganha uma outra dimensão, né? Então foi bem legal. Ei, Jean, eu ia desculpa, Estela terminou ou não? Sim, sim. Não, eu estava dizendo que está faltando Liliane para falar Liliane dos, ia porque falar ela do. hoje ia arrasar aí nos Ia, comentários. Os olhos azuis do. Nas virilhas, nos da olhos virilha, dos azuis, bofs, os com boys seios italianos ali, os boys magia muito italiano, lindos, Liliane né? ia Muito falar. bonitos, né? Que, Mas eu, aliás, o último rapaz que aparece no metrô, lindíssimo. E aí é quando você lindo. vê assim o olhar de Pasolini, assim, de adoração, assim como eu entendo é uma coisa bem Oscar Wilde, é a beleza como uma manifestação quase religiosa, né? Assim, de que ele venera a beleza daquele rapaz naquele metrô. É uma coisa impressionante. E É muito são lindos, impactante. né? É, São lindos, escolhidos assim a dedo, né? a dedo. Laísa, você está por aí, está entre nós. Laísa é uma grande amiga minha que está em Natal. E eu queria ouvi-la. Se materialize aí. Cá estou. Peraí, que eu tô abrindo Ê! meu negócio aqui. Ai, Ê, Laísa! foi. É, teve um comentário que eu acho que foi o Ari que fez sobre a trilha sonora. Me pegou bastante, não tanto pelo Ennio Morricone, mas pelo Mozart, Sim, que é uma música fúnebre, né? Eu não consegui encaixar um pouco isso, assim, o que estava morrendo. Mas quer dizer, dá pra sacar o que tá morrendo, é a burguesia, assim, é o enterro da burguesia. E eu tava assistindo com a minha irmã aqui, realmente o filme tem esse... Ele é estranho, mas ele tem esse apelo que ela tava jogando aqui do lado, ela...
Não, peraí, me interessei, vou assistir aqui, peraí. E o tempo todo, assim, essa coisa sexual e política mesmo, fiquei comentando aqui, assim, ele literalmente fudeu com a burguesia, no final das contas. Usou Literalmente. justamente. E é confuso pra gente, porque eu acho que a gente perde muitos códigos, né? De tempo, de local, de várias coisas Tinha assim. falado do Mas dá pra ir sentindo que era muito essas coisas. Eu gostei bastante, eu acho que eu. plana, lá é volúpia. Outra, não é? Opa! É porque tá vazando do som. Pronto, pode falar, Laís, pode terminar. Não, mas acho que era isso, assim. Eu gostei muito, é o filme mais esquisito do Pasolini que eu assisti. Não assisti muitos, mas foi o que eu esperava uma coisa um pouco mais linear, mais fácil de entender, digamos assim. Mas foi muito interessante de ver toda essa linguagem simbólica. Fazia tempo que eu não estava vendo filme desse tipo, então foi muito bom rever de novo. Foi bem Cineclobson, Subclobson, como Justamente. você chama. Larissa, se esse é um dos filmes mais estranhos que você já viu do Pasolini, bota na sua lista aí, porque é um dos mais normais, na minha opinião. Mas ela já viu Então, Saló, ela já é Saló, iniciada. Saló para mim é um normal. Uau, ok, eu retiro o que eu falei, tudo bem. Os valores aqui são meio invertidos, já saquei. Saló foi o primeiro dele que eu assisti. Tá legal. Então, seguinte, tá. Eu queria colocar um aspecto aqui que ninguém comentou ainda, mas que vale a pena ressaltar, que é o contexto histórico. Esse filme é de 1968. Obviamente ele foi filmado antes, acho que ele foi filmado em 67, lançado em 1968, e vocês devem lembrar que 1968 foi um ano muito importante em termos de política, teve os movimentos estudantis no mundo inteiro, começando pela França, também aqui nos Estados Unidos, teve até em São Paulo teve a Batalha da Maria Antônia, tudo. E o que eu quero colocar é que, de certa forma, esse filme é um pouco profético, né? Dentro daquele negócio de ir contra a balança do tempo, porque o simbolismo que ele coloca, né, a revolução de pensamento que mais ou menos aconteceu em 1968, está um pouco refletida neste filme, porque ele coloca aí justamente o que é a burguesia, um questionamento sobre a burguesia, tudo. E é muito interessante o que o Jean comentou também, de que o fato de que ele não só influencia a família de burguesa, uma família extremamente burguesa, né? Como também a empregada, mas a reação da empregada é totalmente contrária. A questão do simbolismo é muito inerente nesse filme, e eu vou além dizendo o seguinte: é claro que é ótimo ter o Terence Stamp com seus olhos azuis e tal, não sei o quê, mas o papel, o personagem, ou a figura, ou aquilo que está afetando todo mundo no filme é o Terence Stamp, mas poderia ser qualquer outra, poderia ser outra pessoa, poderia ser outro homem, poderia ser outra mulher, poderia ser um outro ser, entende? Porque ali o Terence Stamp é a imagem absoluta do simbolismo sobre o que o Pasolini está querendo representar. Ele está querendo mostrar que nós não temos, principalmente por causa dessa prisão que a gente vive dentro da burguesia, e eu vou citar rapidamente o Buñuel, que representou muito bem essa história Sim. do problema com a burguesia e como a gente se coloca dentro desse mundo materialista, consumista, tudo. Mas o que acontece ali é justamente isso, né? Você está nessa prisão e, de repente, surge algum aspecto, um Terence Stamp, digamos assim, e você não sabe, você é atraído, não é seduzido, na verdade, né? Você é como se ele fosse um imã que te chama para você tentar descobrir alguma coisa Isso. além do que você tem, sabe? Além do que você é, além do burguês que você é, entende? É isso aí que desestrutura completamente a família, entende? E justamente por não ser burguesa, a empregada ela tem uma reação completamente diferente, né? Agora, eu vou terminar,
É engraçado que o Ari falou, se o Jean falar uma coisa, eu vou falar outra, o Newton falar outra, e a gente vai falando e segura aí que se deixar a gente fala, não para mais. Eu vou dar uma cancha aqui pro Ricardo. O Ricardo tá aí ainda? Alô, Ricardo. Está bem Não, quietinho aqui, ó, ouvindo esse monte de absurdo. é o seguinte, Ricardo, esse filme é uma questão. Esse filme tem quase 60 anos, entende? E uma coisa que eu falo bastante e repito é que quando você assiste filmes antigos, você tem que se colocar na posição de quando o filme foi feito. E o exemplo máximo é óbvio, se você assistiu King Kong de 1933, você não pode comparar com nenhum imagem de computadores de agora, tudo. Você tem que assistir o filme como ele foi feito, tentar assistir como ele foi feito na época. E esse filme tem quase 60 anos. Mas eu, reassistindo esse filme, eu me senti um certo desconforto assim como o Pasolini abusa do simbolismo, e é muito claro isso, e é demais que ele faz isso, o filme é completamente simbólico do começo ao fim, ele abusa um pouco das imagens literais. É aquela coisa que eu mencionei no texto ali, a terra árida, entende? Vocês podem perceber que toda hora que um personagem está tentando descobrir alguma coisa em si mesmo e tem o Terence Stamp, eles têm aquela reação, ele joga imagens para o Etna, para a terra árida, tudo. Quer dizer, essa prisão da burguesia é, é uma terra infértil. Entende? Então, quer dizer, a imagem ali diz o seguinte: o que que você vai produzir, o que que você vai germinar, o que que você vai criar daquilo. E o fato deles serem impotentes dentro de uma terra árida, que é a situação da burguesia, eles acabam caindo em desgraça, né? Quer dizer, todos, cada um por si, entende? Mesmo o menino, que o menino é extraordinário, eu acho, como ele é artista, tudo. Mesmo o menino, eles todos são negados a possibilidade de haver uma transformação, porque eles não têm em si e dentro do mundo que eles vivem as ferramentas para conseguir alguma coisa a mais. E mais uma Sim. vez, a empregada, por incrível que pareça, ela tem, porque ela tem a bondade, ela tem um negócio. Engraçado que ela é a primeira pessoa que tem a reação. Você vê quando o Terence Stamp está lá sentado e mostra o, o- a calça dele, ela faz um zoom na calça dele ali no começo do É. filme, entende? E ela é a primeira reação, e é muito legal isso, porque ele começa com ela e praticamente ele acaba com o cara, mas eu adoraria, eu até olhei e falei, putz, ele devia terminar com essa cena da senhora que jogou a terra nela e aquela imagem lindíssima dela se distanciando e o pôr do sol por trás dela. Eu falei, putz, aquilo seria. Mas tudo bem, ele quer demonstrar com o cara, o Máximo Girotti também, que nunca vi Fantástico, eu nunca vi o fantástico. Máximo Girotti pelado. Adorei ver o Máximo Girotti pelado. Entende? E aquela coisa dele. Eu sou impotente. Aquele berro é aquele negócio. É. Eu sou. É o berro, é o grito da impotência. Entende? Que é como o filme termina. Então, o meu desconforto que eu quis foi desse abuso, que eu quero dizer, foi desse abuso das imagens de mostrar a infertilidade, a terra árida, tudo. Mas, quando eu percebi que ele usava aqui, usava ali, ele pontua aqui e ali, eu falei: peraí, 60 anos atrás, esse filme tem 60 anos. É capaz, e não duvido, que ele tenha sido o primeiro cineasta que usava, porque quem usa muito isso, por exemplo, é o Christopher Nolan no Oppenheimer. No Oppenheimer tem muito disso, e eu fico meio incomodado com isso. Eu não gosto desse negócio de você ficar mostrando imagens querendo dizer, olha, é isso que eu quero dizer, esse é o simbolismo que eu quero representar. Mas, para o Pasolini, eu dou o Newton, braço a torcer. mas, Fala. Newton, você levantou um ponto interessante. Eu também tenho essa impressão que, às vezes, ele é muito bruto, bruto e rasteiro. Não rasteiro, mas uma mistura de bruto e rasteiro numa imagem que ele quer que a gente veja aquilo que ele quer, que, né, vamos dizer assim, não tem muita nuance. Ele é muito bruto, né, no que ele quer mostrar. Ele é muito radical. Ele Uhum, é uma mistura de radical e bruto, a maneira como ele mostra as coisas, né? Mas sim. você vê que o personagem
Aí que tá, a direção de ator, se você olhar, você falou do Terence Stamp, o cara é praticamente uma moça. Ele é delicado, Sim. ele põe a mão, ele não é o garoto da rua que a Mangano pega. Ele é muito delicado com todo mundo, né? Ele ri, ele brinca, né? E na verdade eles recebem uma carta, né, de que ele está para chegar e depois ele recebe uma carta de que ele tem que ir embora. É como um chamado divino, ó, você tem que ir para outro lugar agora, para outra situação, porque Vai atentar outras pessoas É, agora. vai atentar outro lugar, outra família, outro país, outra sociedade. Aqui você já degringolou bastante, né? Mas eu também tenho um pouco essa coisa, às vezes, do Pasolini ter esse lado. Ele não facilita. Ah, encontrei. Ele não facilita a vida do espectador. Por isso que o Ricardo, às vezes, e eu também, em certos momentos, ele dá uns pulos de montagem, de edição também, que você fala, pô, né, ele podia facilitar um pouco o entendimento para o espectador médio, mas Aham. ele não tem essa concessão, ele não concede, ele é É. radical, né? E se você Ele. não entra na vibe dele, aí Aham. realmente, né, por exemplo, essa cena final, ele está onde? Numa estação de trem, né? Gigante, lá é Milão, né? Acho que é Milão que ele filmou, né? Milão. Sim. Eu não conheço Milão, mas deve existir até hoje essa estação de trem gigante. Eu contei 6 linhas de trem em cada arco, né? É uma estação maravilhosa, né? Eu falei, o cara vai ficar pelado aqui, realmente, em 1960 e pouco. Quer dizer, ele não chega a ficar totalmente pelado, eu acho que eu não consegui ver a cena, ele põe os pés dele andando, né? E aí corta, já está andando no vulcão. Mas, mas ele não faz concessão, ele é muito radical. É. Ele faz, na verdade, Ari, ele faz uma concessão, e eu gostaria que o Ricardo pelo menos concordasse com isso, é quando ele dá aquela explicação de cada um deles dizendo, você mesmo acentuou Sim, isso, quando sim, um deles dizendo isso, aquilo ali me sim. incomoda um pouquinho também, mas na verdade, entende? Se vocês perceberem, ele usa aquilo como um bookmark, como uma marca de que, olha, a história era assim até aqui e agora vai ser outra. Então, o fato de que o filme é muito pouco falado, é quase um filme mudo, e naquele meio todas eles, e vai o rapaz fala, e vai a garota fala, e vai a mãe fala, ele está pontuando ali, ele falando: "Olha, esquece o que vocês viram daqui para trás, porque agora a história é outra e vocês vão ver o que vai acontecer", entende? Eu só queria dizer mais uma coisinha só, eu acho que foi a Laísa que comentou sobre os atores tudo, obviamente Terence Stamp, Silvana Mangano, maravilhosa, nossa, Linda, lindíssima. linda, Máximo linda. Girotti e mesmo a empregada, a Laura Betti, é uma atriz profissional. Agora, os meninos, usando um pouco da raiz dele, como acho que o Jean falou, que ele usava muitos atores amadores e até, às vezes, pessoas dos vilarejos onde ele filmava tudo, o caminho de Santiago, tudo é aquela o Evangelho segundo São Mateus, 99% dos atores são amadores. Então, os dois atores, eu acho que a menina, apesar de depois casar com Godard, tal, não sabia disso, a carinha dela me pareceu familiar, acho que está em começo de carreira. O rapaz, Ah, mas a interpretação deles é um pouco, para usar a palavra, em voga, um pouco árida, é um pouco comparado com os outros. Mas aí que tá, é outra pontuação dele, entende? Ele está aqui para entrar na cabeça do Ricardo e pegar uma chave de fenda, e dar umas entortadas e dar umas viradas assim, para ver se muda alguma coisa naquela engrenagem ali, entende? Pô, você tem um ator que é mais profissional, você tem um ator que é mais fraco, e você tem, como a Laísa falou, as interpretações são estupendas dos atores profissionais, mas os outros têm essa pontuação. Então, ele joga com contraste direto, ele joga com contraste direto. Então, essa é a coisa. O Pasolini está aqui que nem o Chacrinha. Ele não veio aqui para explicar, ele veio aqui para complicar, entende? E é a gente que tem que descobrir qual é a complicação que a gente tem que desvendar.
Entendeu? Fala, Newton, Laís. essa definição foi ótima. É um chacrinha mais sofisticado, mas ele veio para confundir mesmo um pouco, né? Quer dizer, eu não vim aqui para explicar. Exatamente. Laísa, quer falar? Ah, não, é que você apareceu a tua imagem. Eu achei que você ia falar alguma coisa que eu chamei o teu nome. Você tem, Eu você tem queria. direito à réplica. Porque eu chamei o teu nome, você tem direito à réplica. Foi. Silvana Mangano, a grande dama do cinema italiano, eu não falei o suficiente dela, maravilhosa, tá maquiada na cama, às 6 da manhã, maquiadíssima, fantástica, o cabelo pronto, os olhos prontos, uma mulher, assim, a epítome, ela trabalhou com todo mundo que era alguém no cinema italiano. E aqui é um papel fantástico, porque ela fala também, aí vem também aquela coisa de novo meta. Ela fala no momento em que ela fala, em que ela vai explicar, dá a explicação, né? Eu digo muito isso em filme quando os diretores fazem esse momento de exposição, Newton chama momento Scooby-Doo, que é quando o personagem vai explicar, né, alguma coisa. Aí o momento Scooby-Doo dela em que ela vai explicar para o estranho, né, a transformação dela. Ela usa até um termo que você colocou, que você fala terra árida, ela fala um jardim árido. Eu era um jardim árido e nada nascia desse jardim até que você apareceu. E aí eu comecei a ousar sonhar, comecei a ousar ter outras coisas. Mas com relação a Sula Mangana, eu acho que ela faz um grande comentário sobre ela própria também como atriz naquele momento, porque ela fala basicamente o seguinte: enquanto aquela personagem está falando sobre o papel dela, eu tava contente em ser apenas, né, uma esposa troféu, um objeto, fazer parte dessa engrenagem burguesa, ser apenas bonita, ser apenas uma peça decorativa. E Silvana Mangano, apesar de sempre ter sido uma mulher extraordinária, uma grande atriz, mas ela fazia papéis de mulheres muito bonitas, de mulheres que eram de uma certa estirpe, né, de uma certa a magnitude, né, de uma certa altivez. E aqui ela cai na esbórnia. Eu acho maravilhoso. Eu acho que ela deve ter achado também ser libertador Silvana Mangano pegar os boyzinhos na beira da estrada. Eu acho isso fantástico, porque quando você olha, eu imagino o italiano médio, acostumado com os filmes em que Silvana Mangano aparecia, né, do alto da sua sofisticação, dos seus papéis super, assim, muito, e esse é um papel complexo, mas seus papéis sofisticados, digamos assim. Você vê Silvana Mangano pegando boy magia na rua, é um escândalo, realmente. É escandaloso. Então, assim, é muito subversivo a maneira como ele pega, como ele escolhe, né? O Máximo Giroto também é um ator super sério, que fica pelado ali. Então, essa... E, de novo, eu tô aqui vendo... Aí vem flashes na minha cabeça. A, a, o realce que ele dá, não a nudez em si, muito embora apareçam flashes de nudez, mas ele tá mais interessado na roupa que cai, né? Ele tá sempre, a câmera dele tá sempre interessado na roupa que cai, que é o no desnudar, né? Ele tá mais interessado em você vai derrubar essa carapaça, essa transformação vai tirar essas camadas de você e você vai se mostrar como você é. Que é o trabalho que todo ator e toda atriz faz. Então ele faz um trabalho realmente também de desnudar os atores. Ele pega atores como Silvana Mangano e o Girotti, que eram atores que tinham um certo papel, e ele desnuda eles para outras possibilidades, para outras coisas. E isso é fantástico, e assim, essa cumplicidade em que você vê que ele tinha com os atores, ele tinha uma grande cumplicidade com as atrizes mulheres, eventualmente a Maria Callas vai virar uma atriz dele, né, em Medea, num papel gigante. Então essa cumplicidade que ele tem com o feminino, e também com o masculino, essa ambiguidade de Pasolini com o feminino masculino, né, é muito, parafraseando Godard, né, feminino e masculino, essa compreensão dessas dinâmicas. Ele era um diretor que acho que por sofrer, né, por sofrer dores e sentimentos, ele é muito empático com isso. Então, é curioso, é uma coisa, eu acho que esse filme para sempre vai ser tipo uma laranja que você vai descascando e vai aparecendo camadas e camadas. E para terminar, assim, na biografia de Pasolini, eu acho que o que Floreza falou
E você falou, o sexo está intrinsecamente ligado a tudo. Está, inclusive com a morte de Pasolini, uma cebola, Newton. Inclusive com a morte de Pasolini, porque a versão oficial da morte de Pasolini é que ele foi morto por um gigolô, que ele foi morto por um garoto de programa. Mas existe todo um comentário, uma teoria, conspiracionista ou não, de que havia um complô político, ele incomodava muito, os filmes dele eram muito incômodos, então assim, há também uma teoria de que ele foi, a morte dele foi, tinha motivações políticas e que foi encomendada. Ele realmente irritou todo mundo, mas essa pulsão do sexo como vida, como morte, como religião, como um altar em que ele, artista, sempre rezou, guiou ele até, infelizmente, a morte dele. Eu ia falar uma coisa também que me chamou a atenção. Eu e Ricardo, a gente participou de um evento semana passada, né? É um evento bem estranho, bem diferente, mas era sobre sexualidade depois de 60 anos e, né, assim, uma visão feminina. O que me chamou a atenção é que as cenas, a forma como ele mostra, é como se fosse um pornô feminino, né? Curioso. É como se fosse uma mulher fazendo aquilo ali. O homem não faz uma cena de sexo normalmente assim com tanta delicadeza e com tantos detalhes, né? Que eu achei, o Ricardo me lembrou da história lá da menina, né? Mostrando os pornô feminino, porque eu acho assim, é uma delicadeza bem A internet diferente. parou. Eu fiz uma relação com isso que a gente tinha vivido semana passada nessa reunião e que se mostrou um pouco, né? Como é se uma mulher fosse falar de sexo ou fosse fazer algum filme, né, abordando sexo, uma coisa assim. E aí eu acho que tem muito a ver. Muito Ô, ô, interessante, Floresio, muito interessante eu, mesmo. eu perdi um pouco o que a Florésia falou, porque caiu a internet aqui, eu mudei de lado, mas eu ia dizer que praticamente não tem cena de sexo esse filme. Praticamente não tem. Não, mas é Explica. estimulante. Ele é erótico, ele é Ele é erótico, né? erótico, pronto, a palavra é erótico. Ele é erótico e é como se fosse uma mulher fazendo aquele filme, para mim, não um homem, né? O homem, em Sim. geral, é de uma forma mais, né, explícita e mais, sei lá. E ali não, é uma coisa delicada, né? Que vai mexendo ali com umas coisas, né? Quem é mulher, eu estou vendo Liza rindo e concordando. Agora, eu ia perguntar, eu li, ô Jean, falaram que no final da vida, quando ele teve esse acidente não, ele foi morto, ele estava bem, digamos assim, aburguesado. Sim, existe essa era uma crítica que faziam a ele, né? Assim, eu não conheço da história, assim, nessa reta final da vida dele, assim, a fundo, mas eu sei que era uma crítica que se fazia a ele. Os detratores dele faziam essa crítica a ele. O que é interessante, porque é crítica, é cíclico, porque os diretores italianos, como eu coloquei, eu acho que todos os grandes. Sim, eu lembrei do diretor que eu colocava nessa leva existencialista, mas que ainda faz um cinema mais clássico, que é Valerio Zurlini, que eu amo. Inclusive, gostaria muito de passar aqui o primeiro dia de tranquilidade, a primeira noite de tranquilidade, que é um filme maravilhoso, excepcional. Mas esses diretores italianos, assim, é curioso porque eles começam, todo diretor italiano que foi, né, grandioso, ele começa de um jeito, ele começa com uma filosofia de tanto de cinema quanto de vida e termina de um outro jeito totalmente diferente. Então, há quem diga que Pasolini na sua vida pessoal, o que eu sei é que Pasolini realmente se jogou nos excessos, né? Pasolini realmente na reta final ele vivia nos excessos. Ele vivia com muito cercado de garotos de programa, na esbórnia. Então, assim, os detratores dele meio que diz que ele se tornou, né, uma figura muito hedonista e também um pouco jogada nessa questão, né, do poder que ele exercia, que ele tinha, a fama.
Mas eu sei que é uma crítica que se faz a ele. Eu não sei, né? Eu não posso afirmar, eu não conheço o suficiente da biografia dele para dizer se isso procede ou não. Mas considerando as complexidades humanas, eu não duvido de nada. E partindo do pressuposto de que, como eu disse, esses diretores eles começam as carreiras e vidas de um jeito e terminam de formas bem exóticas, eu não duvidaria de nada. Eu amo Luquino Visconti. E Luquino Visconti sai de A Terra Treme para, sei lá, Morte em Veneza. Então, assim, você vê como há uma transformação, né, estética, psíquica, moral, nesse pessoal, assim, eu acho curioso Ô, Jean, demais. ô, Jean, adorei a tua frase, considerando as complexidades humanas. Isso. Porque é muito massa. Eu sempre fico pensando, sabe? Essa anedota, né? Essa história de Pasolini chegando no Partido Comunista bem encantado e Luquino Visconti sentando, porque Luquino Visconti era um homem muito chique. Luquino Visconti andava como um conde, realmente, era um conde, né? Luquino Visconti andava de bengala, de chapéu top hat, bengala. Ele parecia um personagem de O Leopardo que ele filmou, do A imagem do Lampedusa. cool. O Pois é, Visconti era o retrato de coolness. exatamente. Então, Impressionante. assim, eu imagino a conversa de Visconde dizer assim: ei, você tem que diminuir, você tem que ser menos afetado. Eu imagino a conversa de dois homens gays com visão totalmente diferente de mundo, tendo essa conversa dentro do Partido Comunista e o cara dizendo: pô, mas nem aqui eu posso ser quem eu quero. Que danado de liberdade é essa? Que liberdade é essa que estão pregando? Então, digamos assim, esse karma, né, de Pasolini em ser, digamos assim, se sentir rejeitado e denunciar aquele que o rejeitou, mas manter essa ligação estranha, esse desejo né, esse olhar carinhoso, mas de detração, se torna, digamos assim, a obsessão dele no cinema. Todos os filmes dele todo mundo falou aqui, acho que Ari falou essa palavra, Newton falou essa palavra, essa dicotomia, esse estranhamento, essa contradição, né? Eu acho que contradição é, e essa contradição causa muita estranheza que você vê nos filmes dele, porque é como se ele dissesse uma coisa, mas ele também quer dizer outra, e existe esse diálogo interno, essa luta interna. Eu odeio religião, mas eu amo religião. Eu gosto de ser gay, mas eu não gosto de ser gay, eu tenho culpa. Eu, eu gosto de política, mas a política não está me levando para canto nenhum. E eu acho que esse aprisionamento dialético, eu acho que ele reflete muito bem aqui em como ele termina com esses personagens. Todo mundo termina nessa dialética em que você está indo, voltando. E vamos e convenhamos, o mundo de Ô, 1968 para ô, ô, Jean, 2025. Jean, Oi, oi. eu acho que ele não conheceu o Raul Seixas, mas Pois eu, a- eu, é. eh, mas eu acho que ele era Certamente uma, Raul Seixas conheceu ele. mas eu acho que ele era uma metamorfose É, ambulante também. certamente. E você vê que é curioso, né? Porque também, só para fazer um comentário final, para a gente não se estender muito mais, aí fazendo um gancho que o Newton falou, de a gente se teletransportar para o final dos anos 60, né? Aí claro, eu vou fazer um exercício filosófico, metafísico quase. Eu vou me transformar, vou me transportar para essa época. As aspirações das pessoas, o que é que as pessoas queriam, o que é que as pessoas ansiavam, o que é que as pessoas desejavam, quais eram as evoluções sociais que a gente queria. E o mundo evolui alguma coisa, mas o mundo também evolui. Então, assim, a gente vive nesse movimento histórico dialético em que a gente evolui, mas também não evolui. E eu, a minha conclusão dos meus 46 anos de idade é que a humanidade sempre vai ser assim. A gente sempre vai dar passos para frente, passos para trás, porque realmente é a dinâmica da mudança. É isso, é essa maré de ir e voltar, esse ritmo. Isso sempre vai ser assim, porque a complexidade, de novo, a complexidade humana, ela é muito profunda, muito profunda, muito profunda.
A gente, quando acha que chegamos num platô civilizatório. Não, a gente vai descer, agora vai descer do platô. A gente vai fazer guerra de novo. A gente vai fazer guerra porque esse platô não tá legal. Então, assim, é a natureza humana, é isso. E eu acho que só a arte realmente, e aí daí vem a importância que a gente fala, mas é só um filme, é só uma pintura, é só uma música. Não, não é. Não é. Eu acho que a arte ela existe como uma finalidade própria, mas para tocar a gente sobre o que é humano, essa complexidade humana mesmo, de que não existe o preto, o branco, existem vários tons de cinza, várias nuances e que as coisas se transformam, e que a gente não pode, né, a gente tem que entender dentro de alguns, digamos assim, de alguns nortes éticos fixos, mas tirando esses nortes éticos fixos, a gente tem que entender que a complexidade das relações são muito abrangentes. E eu acho que um filme como esse, né, os filmes que a gente vê aqui, você vê que é um artista também que referencia outros artistas, como Laísa colocou, ele coloca uma música fúnebre de Mozart, que provavelmente mexia com ele, aí ele faz uma morte simbólica dos personagens. Então, assim, a arte se autorreferenciando e batendo na gente para a gente pensar nisso aí, assim, é o que nos salva, né? Assim, eu acho que sem a arte, o que é que seria de nós? Assim, né? Nada. A gente estaria numa situação muito mais periclitante, eu A acho. gente estaria mais ou menos que nem os personagens desse filme. Pois é. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente esgotou. Laísa, quer É, terminar com alguma coisa? Tá por aí ainda? tá. Estou aqui, mas nada a comentar no momento. Foi ótima experiência. Ótimo. Fico Digerir muito agora. feliz. Bem, Pessoal, que eu bom que vou você embora veio. comer. Não, Vá, 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 Tá? vá. pronto. Já Não, vá. e Dessa eu vez eu também tenho que. aguentei direitinho. Vai. Eu Aguentou, ganhei. aguentar Eu certo. Tá bom, eu aguentei. vou lhe dar esse Tá bom? biscoito. Pronto, pronto. Isso, pois Qualquer hora eu quero ver esse caderninho das horas aí, porque eu acho que o Ari estamos aí Você nessas não horas. imagina o seu. Quando você viu o seu aí, você vai ver. Ô, Jean, eu te ligo a Oi, semana, amanhã para a gente combinar de conversar da história de Fortaleza. tá certo. Falou? Tá bom, valeu, Valeu, viu? Abraços a pessoal. todos. Valeu, Boa obrigado, Tchau, noite. tchau, gente. pessoal. Foi tchau, um prazer, foi obrigada, ótimo. Volte Tchau, obrigada, mais, Laísa. Laísa. Volte. tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Foi?